Muitos são pobres, porque roubam a Deus. Ai, Senhor, eu não sou ladrão. Eu não roubo, Jesus, eu não roubo. Ai, não sei, acho que esse irmãozinho que tá falando isso, Deus não tá bem. Não creio. Esponja disse que muitos são pobres, porque roubam a Deus. E muitas vezes nós falamos, imagina assim, não roubo não, eu dou esmola, faço isso, faço aquilo. Jejum e dízimos e ofertas. Oh, meu Deus, mas o que tem a ver dízimos e oferta com o jejum? O que tem a ver dízimos e oferta com esse período tão bom? Tem tudo a ver, amado, tudo a ver. Sabe que Esponja só pôde dizer o que ele disse, porque a Bíblia já vinha dizendo, já tinha falado isso há muitos anos atrás. Malaquias 3, a partir do versículo 6, existe uma fala extraordinária de Deus. E ele começa, porque eu, Senhor, não mudo. Lembra? Atributo de Deus, imutável. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Qual que é outro atributo de Deus? Misericórdia. Ele é misericordioso. Oh, tremendo. Aleluia. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Boa. Aqui eu quero ficar, por enquanto. Dízimo é um estatuto divino. É uma ordem divina. É um mandamento divino. Como não matar, não roubar, não falar mal do irmão, não, uma série de coisas. Por que eu não dizimo? Eu não dizimo, pastor, porque nem sei em que igreja eu vou dizimar, eu não vou em igreja nenhuma. Bom, temos que quebrar isso. Primeiro, que a igreja é instituída por Deus. Mas sabe o que é? O pastor fulano faz assim, o pastor Betânia faz assim. Amados, é olhar para Jesus. O que o pastor vai estar fazendo, ele vai dar conta diante de Deus aquilo que ele errou. Isso pode ter certeza absoluta, ele vai dar conta diante de Deus, né? Agora, você também vai dar conta diante de Deus de não estar na igreja, de não se inserir na igreja, no corpo de Cristo, que é a igreja na terra, e fazer a parte que cabe fazer enquanto igreja. Devolver o dízimo é um estatuto. O povo já estava pecando, porque eles não estavam obedecendo esses estatutos, eles não estavam guardando. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando, torne para mim. Percebe que esse tornar para mim é superior a me dê dinheiro? Não é dar dinheiro para Deus, não é dar dinheiro. O Senhor, Ele quer o nosso coração, e nós começamos falando sobre o nosso coração. Para nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus e não as nossas vestes. E o Senhor está pedindo exatamente isso. Quem rasga o seu coração diante de Deus, quem oferece o seu coração para Deus, automaticamente ele dá tudo para Deus. Ele vai ser obediente, ele vai amar a Deus, ele vai amar a família, ele vai amar a igreja, ele vai amar os estatutos, as ordens, as leis de Deus. E ponto final. É sério isso, meus amados, porque olha a conversa que nós vamos ver mais à frente aqui. Ele vai dizer, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós podemos ser bons ofertantes, né? Então não roubamos a Deus, graças a Deus. E não ser dizimista. Tem muitas pessoas que confundem as duas coisas, são coisas distintas, meus amados. O meu dízimo é sobre aquilo que eu recebo e eu vou retornar para Deus, e aonde Deus pede para eu colocar esse dízimo? Na casa dele, para que haja mantimento, para que a casa sobreviva, para que os levitas sejam mantidos, tá? Ok, até aí tudo bem, ok? Ofertas, oferta é algo extra. Puxa, mas eu vou dizimar, ainda vou dar oferta?
Eu volto de novo aqui no nosso irmão Carlos Spurgeon. Muitos são pobres porque roubam a Deus. Amados, melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Esse é um posicionamento que você precisa tomar, porque quem está dizendo aqui é o próprio Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Converse com Deus acerca disso. Fale com Deus. Eu sou dizimista desde pequena, aprendi, então, claro que a gente acaba tendo mais facilidade para dizimar. Depois, enquanto missionária, as coisas mudam, é diferente. Depois passei por outra fase em que já tinha um sustento certo, e quando chegou nesse sustento certo, começou, de vez em quando vinham umas ofertas, e eu fiz um trato com Deus. Senhor, toda oferta que chegar em mim, que não é o meu sustento do mês normal, eu vou dizimar 20% desse. E eu separo todos os meses X% para eu poder fazer a obra de Deus. Tipo, eu vou viajar, então eu pago o meu gasóleo, eu pago onde eu vou dormir, eu ajudo aonde eu vou ficar, comprando uma comida, fazendo alguma coisa, procuro não estar pesada, porque na verdade quando a gente sai assim para esses trabalhos missionários, pastorais e tal, é tudo muito novo, então nós temos que investir, né? Eu tenho procurado em todos meus caminhos buscar o Senhor, e para mim dízimos e ofertas são coisas que não é só o dízimo que eu dou lá na igreja, pronto, ok, boa, e depois aquelas ofertas de domingo, não, é mesmo, eu separo a oferta, da mesma forma como Deus tem separado para mim, ok. Com maldições sois amaldiçoados. Por que eu vou dizimar e ofertar? Porque eu não quero receber maldição na minha vida. Por que eu sou amaldiçoado? O texto é extremamente claro. Porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Sabia que tem muitos judeus que não têm ainda experiência com Jesus e são dizimistas. Aliás, na sua maioria, né? Entendem isso, o princípio do dízimo. Versículo 10 de Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você ainda pode fazer prova. Você já fez alguma prova com Deus, Cris, nisso? Não. Graças a Deus, não. Mas você pode fazer, é da palavra de Deus, é só você fazer. E aí vem uma coisa linda. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas não quer dizer que você vai ficar rico, milionário. Quer dizer que você vai ser uma terra deleitosa. Quer dizer que aquilo que chegar na sua mão vai prosperar. Quer dizer que, puxa, não era possível acontecer isso. Não tinha como acontecer. É Deus honrando a promessa para aqueles que dizimam e para aqueles que ofertam. Amado, seja um dizimista fiel. Seja um ofertante fiel. Fale com Deus. Fale com Deus. Eu quero ler aqui. Eu estou aqui com essa minha Bíblia, porque todas as minhas Bíblias, assim, estão na igreja, porque a gente, no aniversário da igreja, fez uma estante, colocou as Bíblias e tal. Bom, então eu estou com dificuldade, eu tenho que buscar aqui. Estou sem papel, estou usando assim. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3. Tá vendo? Agora eu já estou até falando, Malaquias, peraí, seu Malaquias. Que preparará o caminho diante de tá mim. Bom, Malaquias. De repente virá Eu também ouço, tá, gente? Eu leio e ouço, me faz bem, me faz muito bem ouvir e ler. Mais um segredinho aí indo a vida. Embora eu ensino isso, né? As pessoas ouvirem. Outra coisa que, já que desviei um pouquinho daqui, não consegue ler um livro? Se esse livro tem ele sonoro, boa!
ouça o livro. E se possível, ao ler o livro, compre o livro, porque aí você vai ler e vai conferir. Isso vai te ajudar. Primeiro que vai ficar mais rápido, é alguém a ler, e você vai acompanhando, né? Então, vai ter duas funções aí, o ler, né, e o ouvir, né? Então, e aqui você vai estar acompanhando. Faz muito bem, viu, meus amados? Eu faço isso com tudo. Tudo que eu posso ter sonoro e escrito ao mesmo tempo, para mim me faz bastante bem. Glória a Deus! Eu só quero colocar aqui o que o pastor Hernandes Dias Lopes comenta acerca do dízimo. Ele diz: a retenção dos dízimos é um sinal de decadência espiritual. Estude atentamente a Escritura e você verá que, sempre que o povo de Deus vivia um tempo de esfriamento espiritual, a primeira coisa que ele deixava de fazer era entregar o dízimo com fidelidade. Por outro lado, sempre que o povo se voltava para Deus, em arrependimento, a prática do dízimo era restabelecida. O dízimo era uma espécie de termômetro espiritual do povo de Deus. Amados, talvez uma coisa que você pode fazer agora é pegar esse termômetro, ver como que você está. Traga o seu dízimo com alegria, viu, amados? Mas eu não consigo. Boa, olha o termômetro. Eu estou levando, mas eu lamento tanto, pastora, tanto. Ok, eu não estou levando, pastor, o meu dízimo. Eu não tenho esse compromisso com Deus. Eu não tenho esse compromisso com a minha família. Eu não tenho esse compromisso com a igreja. Eu não tenho esse compromisso com o pastor da igreja de devolver o meu dízimo. E por isso que eu estou sempre reclamando que não tenho dinheiro. Mede como está a sua fé, como está a sua vida. Amados, a nossa vida cristã passa pelo dízimo. A nossa comunhão com as doutrinas da palavra de Deus e prática passa por praticar os dízimos e as ofertas. Então, é algo tão pessoal e, ao mesmo tempo, é algo do corpo de Cristo, da igreja de Cristo Jesus. Se você ainda não participa de nenhuma igreja, busque uma igreja. Busque uma igreja. Para você ofertar, dizimar. E quando eu falo ofertar e dizimar, vamos mais além, amados. Ofertar o seu dom, os seus talentos. Deus te concedeu dons e talentos para você exercê-lo no corpo de Cristo. E quando você exerce esses dons e talentos no corpo de Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai entender perfeitamente que você tem esse dom, esse talento, porque o corpo de Cristo precisa dele. Então você fala, puxa, então Deus já criou isso com um propósito? Exatamente. Tudo que Deus faz é com um propósito, meus amados. Tudo que Deus faz é com um propósito. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que para muita gente é difícil dizimar. É difícil ofertar. Às vezes até consegue ofertar, porque aí eu oferto para minha mãe, eu oferto para o meu pai, para o meu amigo, para esse, vou ofertando como eu acho que tem que ser. Eu escolho uma maneira e vou ofertando. E acho que as minhas ofertas cobrem o dízimo. Não, são coisas distintas. Pai, mas quem nos convence disso é o Espírito Santo, que falamos acerca deles há 3 dias atrás, 2 dias atrás. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nos convença. Não diz convencer desse ato de dizimar e ofertar, convencer de rasgarmos o nosso coração a 100% para o Senhor. Rasgar o coração para o Senhor e não as nossas vestes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito, muito, muito.